Olá, meus amigos do canal Agromanaós. Eu sou o professor Matheus Caniato e na aula de hoje nós vamos resolver juntos uma questão da banca CESP que trata do tema número de telhas para o cargo de arquiteto. Então vamos lá, pessoal, dar início à resolução dessa questão. Vou ler o enunciado aqui para vocês e depois eu explico alguns detalhes, tá bom? Para prever o quantitativo de telhas necessário para a execução da cobertura ilustrada nas figuras a seguir, o arquiteto está considerando em seus cálculos o aumento de telhas com a inclinação de 60%. O fornecedor das telhas prevê um consumo de 30 telhas para metro quadrado, bem como um acréscimo de 10% de quebras e perdas para a execução dessa cobertura. Aí lá embaixo está escrito: os dados geométricos do telhado são os seguintes: comprimento 20 metros, largura igual a 10 metros, inclinação da água 60%. Tá? Esses são os dados do telhado, já incluindo o beiral, tudo direitinho. Considerando essa situação hipotética, assinale a opção que apresenta a quantidade Q aproximada de telhas que o arquiteto deve estimar ao fazer o orçamento prévio da cobertura deste telhado. Pessoal, na verdade, nem precisa dessa figura, tá bom? Porque tudo que a gente precisa calcular aqui já está ali naqueles dados, tá? Que vocês vão entender o porquê, tá bom? Vamos lá. Então, o primeiro passo é a gente calcular a altura do pendural. Eu sempre prefiro explicar isso como se fosse uma tesoura, aí porque fica mais fácil de entender, tá bom? Então, esse pendural aqui é a altura até a comeira aqui, na verdade, tá, pessoal? Então, qual é a fórmula para a gente calcular essa altura aqui? É a declividade, né, que a gente já tem, que é 60%, dividir vezes a largura, que são 5 metros, lembrando que é a metade da largura, tá bom, pessoal? Que a gente vai trabalhar lá era dado 10 metros, né? Então a gente vai trabalhar somente com 5 metros dividido por 100. Tá? Então fica 60 vezes 5, 300, dividido por 100, vai dar o pendural uma altura de 3 metros. Tá certo, pessoal? Então esse é o primeiro passo que a gente tem que fazer. Por quê? O que a gente precisa mesmo calcular é esse banzo superior, que é o segundo passo, que é essa linha aqui, que seria a nossa distância inclinada, tá? Mas como eu estou tratando como se a gente tivesse uma tesoura aí, por isso que eu estou chamando de banzo superior, tá? Porque para a gente calcular a área do telhado, a gente precisa do banzo superior e desse comprimento aqui, tá bom? Por isso que eu preciso calcular esse banzo superior ou essa distância inclinada, que é essa nossa letra A. Então aí, pessoal, como vocês estão vendo, né, formou o quê? Um triângulo retângulo. Então aí entra na questão do teorema de Pitágoras, que a fórmula é a seguinte: a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, que significa que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos oposto e adjacente. Então aqui nesse caso, o nosso A seria a nossa hipotenusa. O nosso ângulo está aqui, ó, tá bom? Seria o nosso ângulo de inclinação do telhado. Tá certo? Então, a nossa letra A é a hipotenusa, a nossa letra B é o cateto oposto, a nossa letra C é o cateto adjacente. Então, como que fica? A ao quadrado é igual a 3 ao quadrado, que é a altura do nosso pendural, que a gente calculou lá, né? O montante principal, mais 5, que é a metade da largura, né? Incluindo os beirais, tá, pessoal? Tem que prestar bastante atenção nisso. Essa largura aí, como vocês viram lá, já inclui os beirais. Só para vocês entenderem, tá? Então, como é que fica? A ao quadrado é igual a 9 mais 25. A ao quadrado é igual a 34. Então, fazendo a raiz de 34, a gente chega no valor de A igual a 5,83 metros. Então, a nossa distância inclinada ali, ou o nosso banzo superior, tem um comprimento de 5,83 metros. Agora a gente consegue calcular a área inclinada do nosso telhado. Então vamos lá, pessoal, para o nosso terceiro passo, que é calcular a área inclinada do telhado. Primeiro vamos olhar aqui para a figura, tá, para vocês entenderem. Aqui a gente tem o nosso banzo superior, ou a gente poderia chamar de distância inclinada aqui, tá? E o nosso comprimento, tá? Da instalação que foi dado lá no enunciado de 20 metros. O nosso banzo a gente calculou no item anterior,
tá? 5,83 metros. Então, como é que é a fórmula para a gente calcular a área do nosso telhado aí, que eu estou chamando de área inclinada? Tá? Então, a área inclinada é igual ao banzo superior vezes o comprimento do telhado. Banzo superior, 5,83. Comprimento do telhado, 20. Isso aí a gente chega no resultado de 116,6 metros quadrados. Só que o nosso telhado tem duas águas, né? Duas quedas, então a gente tem que multiplicar por 2. Então a nossa área inclinada vai ser 116,6 vezes 2, que é o nosso número de águas. Então a gente chega no valor de 233,2 metros quadrados. Então, pessoal, vamos finalmente para o quarto e último passo, que é calcular o número de telhas, né? O número de telhas é calculado da seguinte forma, pessoal. A área inclinada que a gente acabou de calcular, né, vezes o número de peças que foi fornecido no enunciado da questão, que são 30 peças ou 30 telhas por metro quadrado. Então fica da seguinte forma: o número de telhas é igual a 233,2, que é a nossa área do telhado, vezes 30, número de telhas ou peças, que é igual a 6.996 telhas. Só que aí ainda não tá a gente ainda não incluiu os 10% de perdas, tá bom? Que foi pedido lá na questão. A gente tem que ficar bem atento nisso daí. Então, o número de telhas total, incluindo os 10%, vai ser 6.996 vezes 1,1. Tá? Se fosse 20%, seria 1,2, 30, 1,3. A gente poderia fazer da forma mais difícil, que seria 6.996 vezes 0,1, que é 10%, é 10 dividido por 100, né? Vai dar 0,1. Aí o resultado a gente ia somar com 6.996, e aí sim seria o nosso resultado final. Tá? 7.695,6. Mas multiplicando dessa forma fica bem mais prático, tá bom? Então esse valor aí, 7.695,6 telhas, é a nossa resposta, que está entre 7.200, né, e 7.800 telhas, o nosso Qzinho aqui, que é a nossa quantidade de telhas. Tá? Então nossa resposta correta é essa, que é a letra E. Tá bom, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado. Postem sugestões, críticas, né? Tudo é bem-vindo, tá bom, pessoal? E acrescenta. Quem gostou, curte, compartilha, que é importante também para o crescimento do canal. Tá bom? Obrigado.